sejam bem-vindos ao meu canal. Quem tá chegando aí agora, se inscreve aí no canal, deixe seu like aí, comenta, compartilha, me ajuda na divulgação do canal, tá bom? Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre o id, o ego e o superego. Essas instâncias psíquicas, elas transitam entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. Então é preciso a gente compreender como funciona cada uma delas, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui para vocês entenderem, tá bom? Primeiro nós vamos falar do id. O id, ele é responsável, ou seja, ele armazena as nossas pulsões, os nossos desejos mais ocultos, as nossas vontades, os nossos desejos sexuais, aquilo que a gente mais reprime, aquilo que a gente não deixa transparecer. Então ele é responsável por armazenar aquela vontade, seja por algo material ou algo abstrato, tá? E nós temos também o ego. O ego, ele foi definido por Freud como o princípio da realidade, porque ele que faz a transição do sujeito com a realidade, ou seja, ele é a ponte entre o sujeito e a realidade. Então o ego, ele tem um papel muito importante. Vocês vão entender por que ele é o centro da nossa personalidade, tá bom? Nós temos também, pessoal, o superego. O superego, ele vive em conflito com o id. Por quê? Porque o superego, ele armazena todo um conjunto de valores e morais sociais. Ou seja, ele é conhecido como aquele que censura muitas vezes os nossos instintos, as nossas vontades, porque ele vai sempre nos fazer refletir sobre o que é certo e o que é errado, para que a gente não saia aí cometendo atos ou tomando atitudes sem pensar. Então ele é a instância do julgamento e da censura, porque ele vai fazer a gente refletir sobre aquilo que a sociedade ou a cultura prega. Então, por isso ele é tão importante. Então, o superego e o id, ele vivem em conflito. Então, o ego tem o papel de tentar conciliar esses conflitos existentes entre o id e o superego. Ele vai buscar apaziguar e manter um equilíbrio. O ego, muitas vezes, é quem vai tentar ali mensurar a situação, que vai tentar ali manter sempre em equilíbrio para que um não tente sufocar o outro. Então, vocês já pararam para pensar? Se a gente fosse fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, se o ego não media, se ele não cumpria esse papel de mediação entre o id e o superego, você já pensou se a gente saísse por aí fazendo tudo que a gente tem vontade, agindo, falando o que a gente tem vontade? Como é que a gente vai viver em sociedade? Não tem como não. Se a gente falar, verbalizar e contextualizar tudo que a gente tem vontade, já parou para pensar? Se não for o ego para fazer e manter esse equilíbrio, tentar apaziguar a situação, manter o foco, a gente não consegue viver em sociedade se ele não fazer essa conciliação. Então, graças ao ego, é que a gente consegue tomar decisões e agir de forma mais consciente, tá, pessoal? Então, é importante a gente conhecer um pouco sobre essas instâncias psíquicas, porque quando o paciente ele busca ajuda, quando ele vai fazer análise, geralmente ele chega na sessão nem sabendo quem é ele mesmo, o que ele quer. Porque o paciente, para ele tratar, ele precisa se autoconhecer. Então, o profissional, ele precisa levar o paciente a se questionar e buscar conhecer quem é ele de fato. Quem é Maria, José de fato? O que ele almeja, o que sonha, o que deseja. Então, é importante fazer essa intermediação. Então, o paciente, para que ele consiga transpor, projetar ali o conflito dele, ele precisa se autoconhecer. Porque, pessoal, eu vou falar para vocês, grande parte dos distúrbios psicológicos são afetados por este conflito entre o id e o superego. Grande parte dos distúrbios psicológicos. O ego não dá conta, porque o ego ele tem que tentar suprir os desejos do id, mas ao mesmo tempo ele precisa estar alinhado com as exigências do superego. Então, se isso for um conflito o tempo todo,
pode sim gerar grandes distúrbios psicológicos. A maior parte deles precisa ser tratada porque está tendo um descompasso, está tendo ali uma falta de equilíbrio. E o ego, quando ele não dá conta de fazer a mediação, se ele estiver ali afetado ou influenciado, é muito difícil. Então, pessoal, você aí estiver precisando de ajuda, marque sua sessão, marque sua hora, marque sua consulta para a gente poder lidar com todas essas questões. Aqui eu estou passando para vocês um resumo sobre as instâncias psíquicas, essas instâncias que formam o aparelho psíquico da mente humana, mas é um resumo. A gente precisa tratar sobre isso, falar sobre isso e entender. Então, se tiver alguma dúvida, me chame aí para a gente conversar ou marque sua consulta e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Até o próximo vídeo, beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.